Bem-vindos à segunda aula da disciplina de História dos Estados Unidos, nossa terceira videoaula. Hoje falaremos sobre a Constituição dos Estados Unidos, que ao lado da Declaração de Independência figura como os dois documentos fundadores e responsável por alimentar o credo americano sobre a liberdade e os valores que erguem aquela nação. Toda essa mística que envolve o documento responsável por selar a mais perfeita união reverbera até os dias de hoje na cultura americana e faz com que muitos digam que este é o grande legado dos Estados Unidos para o mundo. O ensaísta norte-americano Gerald Early, por exemplo, certa vez disse que a Constituição, o jazz e o beisebol são as três coisas mais bonitas que esta cultura já produziu. Hoje nós veremos que a Constituição não era exatamente uma novidade para ser considerada como um legado. Porém, não há dúvidas que toda a discussão que foi feita sobre a representação popular, os limites da democracia, o equilíbrio dos poderes, são temas que marcariam o debate naquela época e que ecoariam no estudo da democracia ocidental pelos séculos adiante. Vejamos mais sobre isso então. Mas antes eu gostaria de lembrar que o vídeo de hoje está baseado no texto do Alan Taylor chamado Republics, e que está no seu livro intitulado American Revolutions: A Continental History. Lembra que na aula passada eu disse que ainda em 1776 o segundo Congresso Continental estimulou que cada colônia começasse a produzir a sua própria Constituição? Pois é, e isso de fato aconteceu. E de maneira geral, as constituições representavam uma espécie de carta de direitos que reafirmavam o compromisso com as liberdades, a moralidade e a defesa da propriedade de seus cidadãos. O interessante é que o repúdio à tirania representada pela figura do rei na época da independência fez com que essas novas constituições dessem poderes muito limitados aos líderes do executivo. Assim, a maioria dos governadores tinham seus poderes limitados, não podendo nomear funcionários ou então vetar leis que vinham das assembleias locais. Da mesma forma, as constituições impuseram limites aos números de termos que os governadores poderiam exercer, não podendo ser eleito e podendo governar apenas entre 1 a 2 anos, dependendo de cada colônia. No caso da Pensilvânia, nem governador eles tiveram. Tudo se resumia a uma assembleia popular que possuía um conselho deliberativo, que acabava assim por cumprir uma função também executiva. Agora, o interessante é que derrubar a monarquia não trouxe questionamentos apenas relativos ao poder executivo, mas sobre a própria noção de poder e legitimidade. Quero dizer, uma das questões impostas pela superação da monarquia era a discussão de onde emanaria o poder, uma vez que não existia mais a figura do rei. Entendendo que agora o poder vinha do povo, era preciso definir quem era o povo. E neste caso, a maioria das constituições daquela época definiu que os únicos que poderiam votar ou ser votados eram homens, mas não qualquer tipo de homem. Teriam que ser homens brancos com uma propriedade ou uma loja. Em outras palavras, deveriam ter bens suficientes para manterem a subsistência de uma família. Ainda que isso limitasse o número de pessoas, é preciso dizer que estava apto a votar e ser votado aproximadamente 2/3 dos homens brancos, mas que equivalia a 1/3 da população adulta. Além do que hoje nós podemos chamar de um certo elitismo, é bem verdade que na época eles tinham uma concepção de que apenas homens que tivessem um negócio próprio ou terras eram realmente livres para tomar decisões sem que sofressem pressões dos seus senhorios ou dos seus empregadores, podendo votar, portanto, com a própria consciência. Percebo que definir quem é o povo em um regime onde o poder emana do povo é algo que exige uma construção de um acordo que no fundo é subjetivo. Justamente por isso, neste momento surgem divergências entre grupos que serão rotulados como radicais e conservadores em torno do entendimento de quem seria o povo apto a participar de um novo regime. Os radicais defendiam votos diretos, assembleias populares e plebiscitos. Já os conservadores defendiam uma democracia representativa que, segundo eles, protegeria o povo de oportunistas e demagogos. Agora, saindo do plano estadual e indo para o plano nacional, era preciso definir como é que ficariam aquelas
13 colônias. Ficariam juntas ou seguiriam caminhos separados? O fato é que a Guerra de Independência, a existência de um exército continental unificado, bem como o partilhamento das dívidas com a guerra, fez com que surgisse um sentimento de desafio coletivo para a construção de uma nova nação. O problema era casar os interesses de todos com as necessidades locais, porque ninguém queria perder a própria autonomia e a capacidade de gestão dos seus cidadãos, que afinal de contas estava no cerne do processo de independência. Justamente por isso, a saída foi dar continuidade ao modelo instituído nos congressos continentais, transformando-os em uma confederação com a mesma estrutura legislativa anterior, mas que passaria a ser chamado de Artigos da Confederação e União Perpétua dos Estados. Tratava-se, portanto, de um governo destituído de um poder executivo e que seria composto por uma assembleia, destinada a deliberar sobre assuntos que envolvessem todos os membros do grupo. Nela, cada estado teria o mesmo peso nas decisões, com um voto para cada, sendo necessários 9 de 13 votos para aprovar uma deliberação. Na prática, essa estrutura limitava a ação da Assembleia, pois tinha sempre que contar com maioria absoluta para aprovação dos assuntos tratados. Além disso, a Assembleia estava apenas autorizada a cuidar de 3 temas: declarar guerra, deliberar sobre assuntos internacionais e fazer tratados. Poderia até emitir dinheiro, mas não poderia coletar taxas. Lembrem-se, taxas internas eram um assunto que dizia respeito a cada estado desde a época em que eles eram colônias e era melhor não mexer com isso. Apesar de parecer um pacto de amizade, a confederação foi importante para algumas questões práticas, como conduzir ao fim da guerra e decidir sobre o que seria feito com os novos territórios adquiridos junto à Inglaterra com o final da guerra. Assim, nós teríamos 13 estados unidos em uma confederação que possuía apenas um congresso que deliberava sobre temas que afetassem a todos, sem um presidente ou sem juízes federais, e assim viveriam felizes para sempre. Pronto, já podemos desligar o notebook, o tablet, o celular e voltar para o Instagram, certo? Pois então, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas na hora de botar o plano em prática, a realidade cobrou um duro preço. A verdade é que, assim como foi para os ingleses, no caso da Guerra dos 7 Anos, a vitória sobre os ingleses, para os americanos, não foi apenas gloriosa, mas foi cara. Para que vocês tenham uma ideia, entre 1774 e 1790, houve um declínio de 30% da renda nacional. Na tentativa de aquecer a economia com os antigos clientes, alguns comerciantes britânicos ofereceram créditos, mas sem acesso a ouro e prata ou a dinheiro de papel, os americanos contraíram dívidas que não conseguiriam pagar. O fato de necessitarem de mais produtos importados e exportarem menos fez com que essas dívidas somente aumentassem, o que causou problemas jurídicos entre os comerciantes britânicos e os americanos. Sem contar que esse descompasso entre a balança fez o trabalho diminuir nos postos, o que resultou na queda do salário mínimo urbano em cerca de 26%. Com menos dinheiro no bolso, as pessoas passaram a consumir menos produtos agrícolas, o que fez com que o preço das mercadorias caísse e aumentasse também a dívida dos agricultores. Para piorar, durante a guerra, os estados aumentaram impostos para cobrir gastos militares, mas não o suficiente, o que fez com que os governos também estivessem quebrados. Aliás, eu não sei se ficou claro, mas este modelo de eleições de governadores, constituições locais, confederação, tudo isso estava sendo implementado enquanto a guerra acontecia. Ou seja, manter o apoio da guerra e subir impostos não era uma coisa fácil de ser feita, principalmente em uma guerra que supostamente tinha começado por conta de impostos altos. E claro que isso trazia desgastes políticos que minavam os grupos que estavam no poder e deixavam evidente, já durante a guerra, que os interesses dos ex-colonos ou das elites coloniais não eram sempre os mesmos entre si. Mas enfim, retornando à crise fiscal e à economia dos estados, como forma de solucionar esta questão, os estados e o Congresso recorreram à impressão de papel moeda e exigiram que as pessoas aceitassem este novo modelo monetário como algo válido. Com mais dinheiro circulando, a demanda por produtos voltou a subir, mas ao preço de uma hiperinflação. Este cenário sem saída
levou a divisão no pensamento entre radicais e conservadores também para o plano econômico. Para os radicais, que haviam ganhado espaço nos primeiros momentos pós-independência, era preciso realizar controle de preços, o confisco e venda de terras de pessoas que lutavam a favor da Inglaterra e criar leis que punissem quem não aceitassem o papel moeda impresso. Além disso, criticavam os comerciantes que retinham mercadoria, chamando-os de vermes lealistas disfarçados. Porém, o controle de preços, como sempre, deu errado. Mas os radicais insistiram em dobrar a aposta, defendendo o confisco da propriedade privada em nome do interesse público. Aqui, os conservadores contra-atacaram, insistindo que a liberdade era individual e que a defesa da propriedade privada era, em si, a defesa da própria liberdade, principalmente contra os perigos de uma visão comunitária violenta. De qualquer maneira, o que se observou foi uma mudança na balança política que levou os conservadores aos principais cargos nos estados a partir de 1780, 1781, inclusive assumindo muitos dos governos locais. Diferente dos radicais, os conservadores defendiam uma política de austeridade fiscal, que consistia em pagamentos de juros aos credores estaduais e a liberação dos credores privados do dinheiro depreciado. No entanto, com a austeridade fiscal, a inflação deu lugar à deflação, afligindo especialmente os fazendeiros e suas rendas, uma vez que, novamente, o valor de seus produtos despencou. Se, por um lado, os programas de austeridade fiscal reforçaram os caixas dos estados e o retorno do crédito público, por outro lado, aumentaram as tensões de classe. Isso porque a recessão multiplicou o número de ações judiciais por conta de dívidas, exigindo seu pagamento em dinheiro, o que levou a agricultores e agropecuários a temerem pela perda de seus gados e de suas terras em algum tribunal. Entre todos os estados, Massachusetts foi aquele que teve a política fiscal mais rigorosa, com o apoio das cidades e dos comerciantes e com resistência do campo e dos fazendeiros. Sim, Massachusetts, lá vamos nós de novo. Diferente da Virgínia, que cobrava o financiamento do valor depreciado da dívida, ou seja, o valor da dívida contraída no ato de sua aquisição, sem correções, Massachusetts não, cobrava o valor atualizado, que depois de um longo período de inflação, havia sido triplicado. O resultado disso foi a mobilização dos agricultores de Massachusetts em meados da década de 1780. Para vocês terem uma ideia de como isso afetava os agricultores, aproximadamente um terço de suas rendas estava comprometido com o pagamento de impostos. Por isso, como os antigos colonos, os fazendeiros, os súditos de agora, solicitavam medidas de alívio da dívida e uma revisão da Constituição do Estado em linhas mais democráticas. Sem sucesso, não demorou para que eles se mobilizassem, organizando convenções e comitês de segurança e suspendessem a cobrança de impostos e dívidas. Dispostos em grupos, reuniam-se para bloquear os tribunais do condado, impedindo que os processos se convertessem em execuções de hipotecas, protegendo, ainda que temporariamente, suas terras e seus gados. Ao invés de derrubar o governo, eles boicotavam o pagamento das dívidas, colocando empecilhos no seu processo de cobrança, uma vez que eles consideravam tais leis intoleráveis. Esse levante de fazendeiros em Massachusetts que eu estou comentando era de fato organizado, ainda que não tivesse o tamanho como a imprensa de Boston noticiou. Mas de fato existia uma liderança, e o nome dele era Daniel Chase, que havia participado também das guerras pela independência. Como eu mencionei, em Boston, a imprensa conservadora apontava Daniel Chase como uma espécie de conspirador maligno, amando dos britânicos, e davam a esses atos por ele organizados o nome justo de Chase Rebellion. Para conter a suposta rebelião organizada por ele, Boston mobilizou um exército de 5.000
homens. Em resposta ao ataque vindo da capital, os condados do interior e os seus fazendeiros passaram a se organizar em milícias para resistir ao ataque. Aproximadamente 6 meses depois, no início de 1787, a rebelião foi contida e Daniel Chase foi preso. Mas as notícias sobre ela provocaram uma reação nas elites políticas em diferentes estados. Um medo de que essa rebelião provocasse uma espécie de rastilho de pólvora que acendesse outros movimentos contestatórios em suas localidades. O receio não era em vão. Em vários locais, os fazendeiros realmente começaram a se mobilizar e articular pequenos levantes ou paralisando assembleias. Por outro lado, a causa parecia ter um lastro eleitoral, como fica claro pela eleição de John Hancock para governador de Massachusetts, ele que não era alinhado às políticas conservadoras. Como ato de boa vontade, John Hancock, assim que assumiu como governador de Massachusetts, perdoou Daniel Chase e, além disso, conclamou os legisladores para que os impostos fossem suspensos e que os novos valores cobrados a partir de 1788 fossem de aproximadamente 1/3 do valor anterior, algo que seria também copiado por outros estados. O fato é que a rebelião de Chase serviu para confirmar algumas críticas que os conservadores faziam ao modelo implementado na época das independências e ajudou para que uma revisão daqueles pactos fossem levados a cabo. Os conservadores defendiam que os governos locais estavam muito preocupados com a opinião pública e, por isso, eram incapazes de tomar as medidas corretas para o bem comum. Segundo eles, as constituições locais eram muito bonitas no papel, dando espaço para o crescimento dos demagogos que ganhavam força nas assembleias. Interessante é que nomes como John Jay, Hamilton e Madison, que depois escreveriam os artigos dos federalistas, chegaram a pensar que talvez o sonho de uma república funcionasse apenas em pequenos países e que para um território tão vasto como os Estados Unidos, fosse realmente necessário a figura de um rei. Não apenas eles tiveram esse tipo de pensamento. O próprio George Washington chegou a considerar a restauração de uma monarquia. Mas ele entendeu que isso poderia soar como uma espécie de contra-revolução monarquista que levaria ao fim da própria organização dos 13 estados como eles estavam naquele momento. Passada essa primeira tentação autoritária, Madison avaliou que era preciso encontrar um remédio republicano para as doenças mais incidentes sobre o governo republicano. De um estudo minucioso sobre a política clássica, Madison concluiu que uma tirania, que eles tanto temiam, também poderia vir do povo, uma vez que a maioria popular poderia agir tão tiranicamente quanto um rei. Neste ponto, entendeu que o verdadeiro objetivo de uma república era o de proteger a minoria contra a maioria, por meio de um verdadeiro governo nacional que se colocasse acima dos demais estados, sendo capaz de operar diretamente junto ao povo americano. Uma federação para resolver os impasses da falta de comando da confederação. De certa maneira, o pensamento de Madison dava vazão a uma reação conservadora que tentava, no plano nacional, reaver os espaços perdidos nas localidades, nos estados, e ao mesmo tempo que manteriam intactos os seus interesses. Essas aspirações levantadas por Madison e que era compartilhada pelo seu grupo, acabaria redundando no texto constitucional e na proposição da construção de uma federação no lugar da confederação. Percebam que no final das contas, a Constituição, ao contrário do que muitos entendem, surge, na verdade, para colocar limites para a democracia direta que até então existia de maneira mais regular nos estados. Sobre isso, Alan Taylor observa muito bem, dizendo: ao abandonar os fracos artigos da Confederação e escrever uma nova Constituição, os conservadores esperavam matar 2 pássaros políticos com uma pedra só. Ao resgatar o governo federal da impotência e irrelevância, eles também subordinaram os governos estaduais. Ao contrário da crença moderna, os fundadores não pretendiam criar uma democracia nacional. Em vez disso, eles criaram uma república nacional para restringir as democracias dos estados que culparam pelos problemas da União. Assim, em 1787,
Logo após o final da rebelião de Daniel Chase, Alexander Hamilton e James Madison vão solicitar à Assembleia da Confederação que um comitê seja convocado para a realização de emendas na Constituição da Confederação. Foi assim que em 25 de maio de 1787, uma convenção se estabeleceu na Filadélfia a fim de reestruturar a antiga Constituição. Porém, logo que lá chegaram, os congressistas perceberam que precisariam, na verdade, fazer algo do zero. Durante 4 meses, de maio a setembro de 1787, essa convenção foi realizada na Filadélfia e foi composta por 55 delegados, em sua maioria ricos, com formação universitária, sendo que 40% haviam participado da guerra. Entre eles, o espírito que mais prevalecia era o da formação de um governo nacional forte. Além disso, entre eles existiam outros pontos em comum, como por exemplo a divisão do Estado em 3 poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo. A ideia de que deveria ser uma república de representantes, mas com ressalvas sobre o tipo de representação a serem impostas, com limites à representação direta. Porém, não demorou para que nascessem divergências e se formassem grupos que apresentassem propostas sobre a Constituição que eles almejavam construir. Um primeiro grupo era aquele formado por estados que apoiavam o plano da Virgínia, o estado mais rico da Confederação. Neste plano aparecia a ideia de construção de um poderoso governo nacional com executivos e acessórios jurídicos e legislatura bicameral. Estados maiores teriam mais peso nas 2 câmaras, com base na contribuição da Receita Federal. Os representantes das 2 casas seriam eleitos por voto direto e não por colégio eleitoral. O governo nacional controlaria os governos estaduais, podendo inclusive vetar suas leis. O segundo grupo, no Congresso Constituinte, se organizava em torno daquilo que ficou chamado como Plano de New Jersey. New Jersey era a favor da manutenção da união difusa dos estados, com poderes adicionais para tributar as pessoas e regulamentar o comércio nacional e internacional. Uma espécie de confederação com maior intromissão nos assuntos internos. O Congresso continuaria sendo uma Câmara única na qual cada estado tivesse um voto, independente do seu tamanho, e suas resoluções continuariam a depender da cooperação dos estados, em vez de operar diretamente sobre cada cidadão. Os estados manteriam sua soberania, exceto sobre assuntos militares, estrangeiros e indígenas, que naquele momento eram vistos também como nações estrangeiras. Portanto, New Jersey rejeitava a criação de um governo nacional. O terceiro plano foi o mais curioso, era o mais audacioso, foi proferido por apenas uma pessoa, todo mundo achou interessante, mas ninguém gostou. É o Plano Hamilton. Diante do impasse dessas 3 propostas, aparece a figura que sempre é lembrada pela sua sapiência na época de conflitos intelectuais, Benjamin Franklin. Junto com os congressistas de Connecticut, eles propuseram um meio termo entre as propostas da Virgínia e as propostas de Nova Jersey. Enquanto Nova Jersey solicitava que cada estado tivesse um voto, Benjamin Franklin acatou a proposta da Virgínia de construção de um congresso bicameral. Dessa forma, no Senado, os votos continuariam a valer um por cada estado. Já na Câmara dos Deputados, os deputados seriam eleitos proporcionalmente ao número de pessoas que cada estado possuía. Assim, tanto o que a Virgínia queria quanto Nova Jersey queria estavam contemplados nessa primeira ideia. Sob este prisma, a Câmara seria uma espécie de instituição nacional, enquanto o Senado refletiria a lógica federal, regulando as ações da Câmara. Ainda decidiram que deveria existir tanto a figura do Executivo quanto do Judiciário, mas deixaram essa discussão adiante, pois havia um tema bastante importante e que necessitava ser solucionado. Mais uma vez, o que é o povo? Isso porque os estados do sul alegavam que somente eram mais populosos se considerassem os escravos como votantes, só que os escravos não votavam. Entre os estados do sul, os escravos representavam 40% da população. Entre os estados do norte, 4% da população. Segundo esse argumento, os estados do sul disseram que sempre teriam menos representantes na Câmara dos Deputados. Por conta disso,
os sulistas disseram que precisavam da influência política dos escravos para proteger sua propriedade da interferência federal. Foi por conta disso que a Convenção Constituinte comprometeu-se a adotar a notória cláusula dos 3/5, que basicamente passou a contar cada pessoa escravizada valendo 3/5 de uma pessoa liberta. Sendo assim, a população escravizada também contaria para a alocação dos assentos do Congresso e para a formação do colégio eleitoral. A segunda questão central em relação aos escravos e que foi discutido no Congresso Constituinte dizia respeito ao comércio internacional de escravos. Isso porque os delegados do Norte, juntamente com os delegados do Baixo Sul, eram favoráveis à extinção do comércio de escravos do Atlântico. Já os delegados do Alto Sul eram favoráveis à manutenção. Vale lembrar que na época da Declaração de Independência, em 1776, Thomas Jefferson, um delegado da Virgínia, do Baixo Sul, havia já proposto o fim do comércio internacional dos escravos. Este foi um dos itens que foi retirado da versão final da declaração, como nós vimos na aula passada. Assim, estabeleceram um prazo para o fim do comércio internacional, que seria 20 anos após a aprovação da Constituição, o que de fato aconteceu. Em 1808, o comércio internacional de escravos foi extinto nos Estados Unidos. Para aceitar este acordo, os delegados do Sul exigiram que fosse colocado na Constituição a lei do escravo fugitivo, que obrigaria os magistrados dos estados livres a ajudar os senhores dos estados onde havia escravidão a recuperar os fugitivos. Como um preço para que a mais perfeita união fosse mantida, os tribunais do Norte, os júris, os xerifes, teriam que sustentar o sistema escravista, forçando os fugitivos interestaduais a voltar à escravidão para o Sul. O mais ambíguo desta história é que na Constituição os delegados adotaram eufemismos para evitar os termos escravos ou escravidão, referindo-se, em vez disso, às pessoas escravizadas como outras pessoas ou então pessoas em condições diferentes. Sobre isso, um dos congressistas, John Dixon, diria à época: o que será dito sobre este novo princípio de se fundar o direito de governar homens livres baseados em um poder derivado de escravos? A omissão da palavra será considerado um esforço para esconder um princípio do qual estamos envergonhados. Resolvido o problema da representação, como ficaria a formação do poder executivo? Ficou definido que o presidente agiria com um conselho de ministros e com o consentimento do Estado, podendo concluir tratados e nomear funcionários executivos e juízes federais. O executivo-chefe também teria veto, que só poderia ser substituído por 2/3 dos votos de ambas as casas. O presidente e o vice-presidente seriam eleitos para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleitos indefinidamente. Ambos seriam eleitos indiretamente pelos colégios eleitorais, que, por sua vez, seria escolhido pelas legislaturas estaduais. Não seriam, portanto, escolhidos por votos populares ou pelo Congresso. Entre todos os poderes, o Poder Judiciário foi aquele com a qual eles perderam menos tempo para chegar à sua formação. Chegaram a um consenso sobre a criação de um Supremo Tribunal, mas que o Congresso teria força para criar tribunais inferiores adicionais. Além disso, definiram que cada juiz da Suprema Corte deveria ser indicado pelo presidente com aprovação do Senado e que o cargo desse juiz seria vitalício. Por fim, afirmaram que as leis, os tratados e a Constituição da nação eram superiores e vinculados às leis estaduais e aos tribunais. O poder se dividiu entre executivo, judiciário e legislativo, incorporando um sistema de checks and balances. O que isso quer dizer? Que cada parte pode checar e controlar o poder da outra. O famoso equilíbrio entre os poderes. Em setembro de 1787, a Constituição estava aprovada, certo? Não, ela foi elaborada e precisava ser votada em todos os estados para ser ratificada.
É aí que surge um grupo de senhores que vai atuar na defesa da Constituição, escrevendo artigos públicos que seriam amplamente divulgados em todos os estados que formavam aquela jovem nação. Eu estou falando dos federalistas, compostos por 3 pessoas: James Madison, John Jay e Alexander Hamilton. Os federalistas eram defensores da Constituição. Argumentavam que a Constituição Federal dividia os poderes da soberania entre a nação e os estados para produzir soberanias equilibradas. Os federalistas, aos moldes que já havia sido defendido por James Madison, entendiam que distritos maiores possibilitariam a eleição de pessoas distintas, defendendo então o povo de demagogos. Acusados justamente por conta disso de serem elitistas, os federalistas diziam representar os mais verdadeiros amigos do republicanismo. É claro que alguns grupos se opuseram à Constituição e também fizeram campanha para que ela não fosse ratificada em seus estados. Este grupo, apesar de não ter se auto-intitulado, ficou reconhecido como antifederalistas. Os antifederalistas geralmente representavam os interesses das pessoas do campo, enquanto os federalistas representavam as pessoas das cidades. Por conta disso, os federalistas eram mais organizados e tinham acesso à imprensa e estavam mais próximos das instituições, inclusive dos Correios. Já os antifederalistas estavam mais diversificados, não era um grupo tão homogêneo, mais afastado dos Correios e dos jornais, e por isso a sua voz não foi assim tão ouvida nesta propaganda anti-Constituição. Porém, entre as principais reivindicações dos antifederalistas estava de que a Constituição proposta centralizaria o poder nas mãos de uma aristocracia distante, dizendo que as pessoas, proporcionalmente, somente poderiam eleger 2 representantes, uma vez que o Senado era eleito por um colégio eleitoral, assim como o presidente. Somente os deputados eram eleitos pelo voto direto. Esse presidente, por sua vez, nomearia juízes federais vitalícios e esses juízes poderiam rever e rejeitar quaisquer leis estaduais consideradas em desacordo com a Constituição Federal. Cabia também ao presidente o veto e poderes maiores do que qualquer governador estadual poderia ter. Os antifederalistas então diziam que a Constituição instituía uma espécie de tirania republicana. Não por menos comparariam com o exemplo da Inglaterra, dizendo que a Constituição havia criado um governo nacional com poder maior do que a própria Grã-Bretanha já havia exercido sobre os colonos. No entanto, de todos os argumentos contra a Constituição, aquele que tinha mais força e mais apelo popular era a que dizia que esta Constituição não continha uma carta de direitos, apenas estruturava o funcionamento do governo e impunha deveres, o que demonstrava mais um indício de sua tirania. James Madison dizia que uma carta de direitos era desnecessária porque a Constituição já havia sido feita pelo próprio povo e não vinda de cima para baixo por um déspota, e que jamais então um documento feito pelo povo se voltaria contra o povo. Claro que isso não ganhou a simpatia de ninguém. Durante os anos entre a confecção da Constituição e a sua ratificação, uma verdadeira campanha política foi estabelecida, tendo os federalistas tido mais sucesso na divulgação das suas ideias por conta daqueles elementos que eu mencionei. No entanto, a voz dos antifederalistas foi ouvida no que diz respeito à aprovação de uma Carta de Direitos. E, de certa maneira, a ratificação da Constituição somente foi possível em todos os estados porque o grupo federalista que apoiava a aprovação da Constituição se comprometeu em seguida, constituir novo comitê para a elaboração de uma Carta de Direitos, que de fato viria no ano de 1791. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre o texto do Alan Taylor. Não se esqueçam que tem mais um vídeo aí sobre outro texto que debate agora fundamentos históricos e jurídicos da Constituição. Corre lá para ver.